impulsionados por valores éticos, por uma questão de dignidade das Forças Armadas e do país, organizámos um movimento militar que nos levou ao 25 de abril de 74. A repressão do regime totalitário e uma guerra continuada de 13 anos tornaram claro a muitos militares do quadro permanente, à generalidade dos jovens portugueses e à maioria dos cidadãos que o poder tinha de ser derrubado para se construir em Portugal um regime democrático de liberdade, paz e esperança. Um país respeitado em termos internacionais, um país digno e livre. A entusiástica adesão do povo português ao 25 de Abril foi a demonstração clara que estávamos certos. Os valores da liberdade, paz e dignidade eram igualmente sentidos pela generalidade dos portugueses e portuguesas. O 25 de Abril e os valores que me inspiraram mantêm toda a atualidade. Então recuperamos a dignidade do país e das pessoas enquanto cidadãos. Devolvemos-lhe a capacidade de decisão e de escolha. Instauramos no país um regime democrático, que hoje vem sendo posto em causa por poderes não democráticos e sem qualquer controle democrático, o sistema financeiro e as suas instituições. Iniciámos o caminho de consolidação da democracia, paz e desenvolvimento. Fizemos progressos sensíveis em termos económicos, sociais e culturais. Ainda que com atraso, edificámos um Estado republicano de caráter social, que está a ser desmantelado a coberto da ideologia neoliberal para melhor e mais fácil domínio do capital especulativo. Está a ser construído outro tipo de Estado. De novo, a dignidade do país e dos cidadãos está em causa. A nossa democracia está a ser reduzida apenas ao seu aspecto formal. Mais uma vez na história portuguesa, nos encontramos numa situação em que a classe dirigente, a classe política e financeira dominantes não são aptas nem idóneas para dirigir e orientar os portugueses perante as dificuldades e os obstáculos que temos pela frente. Hoje, de novo, há portugueses que sentem vergonha dos seus dirigentes, que emigram às centenas de milhares, que não se orgulham do seu país. Já vivemos estes tempos antes do 25 de Abril. Hoje, passados 40 anos, o poder impõe o desemprego a mais de 1 milhão de portugueses, estimula a imigração em massa, desmantela o Estado, facilita a sua captura e das instituições e da democracia por interesses alheios. Hoje a guerra não é conduzida a pretexto dos territórios ultramarinos. As razões económicas e financeiras não se exprimem por uma ideologia nacionalista e saudosista do Império. Exprimem-se, sim, pela ideologia neoliberal, mascarada de empreendedorismo, competitividade e pseudo-superioridade da iniciativa privada, em detrimento dos valores do bem comum, do serviço público e da dedicação à comunidade. O instrumento de guerra e de domínio é agora a dívida pública. A principal frente de luta e de combate passa por aí. A generalidade dos portugueses está a sofrer e a pagar os efeitos desta guerra iniciada em 2008 e provocada pelo capital estrangeiro especulativo. Parte da dívida tem origem externa. Outra parte resulta de fenómenos de corrupção e de compra de favores. Não usufruímos nem beneficiamos com muitos desses créditos que agora nos estão a fazer pagar por diversas vias. Privatização dos bens públicos, baixos salários, redução de pensões, redução de serviços sociais, desemprego em valores inaceitáveis mesmo numa economia de mercado. Paralelamente, crescem a evasão fiscal, a evitação fiscal e a fraude de quem tem influência política e económica, cresce a economia virtual do sistema financeiro ilegal, dos offshores, dos bancos virtuais, das empresas de fantasma, cresce a impunidade. A extensão da guerra e da sua principal frente de luta
aumenta. A dívida, instrumento de domínio das pessoas e da sociedade, continua a crescer e a esmagar também a classe média portuguesa, classe que na primeira linha sofre os efeitos do ataque inimigo, sem ainda ter identificado claramente quem ele é e quem são os seus agentes, que têm de ser combatidos sem hesitação, com firmeza e determinação. O sistema financeiro produz o crédito e a dívida como mecanismos de apropriação das mais-valias geradas no sistema produtivo. A luta está a agudizar-se. É tempo de organização, de resistência, de tomada de consciência e acumulação de forças para o combate, que será longo, duro e cruel. Os valores de Abril, a força da solidariedade, a capacidade do povo português e a força das nossas convicções será a garantia de que lutaremos até vencer. Organizemos-nos com base na Constituição da República e nos valores de Abril. Transformemos as comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril num forte movimento de resistência e luta. Não desistimos de lutar e construir a terra da fraternidade em Portugal. Não desistimos de exercer plenamente a cidadania e de ser felizes no nosso país. Não desistimos de ser portugueses nem de Portugal. A falta de grandeza, inteligência e sensibilidade, a incapacidade que os governantes vêm revelando na abordagem das comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril demonstram que, sendo em parte um produto do 25 de Abril, não representam nem prosseguem os seus valores. Felizmente existem muitos portugueses e portuguesas, muitos militares, muitas câmaras e assembleias municipais, muitas organizações, associações e instituições que vão comemorar Abril dignamente, lutar e afirmar os seus valores. A pequenez evidenciada pelos órgãos de soberania e classe dirigente, os servidores do Estado, os funcionários públicos, os cidadãos em geral, saberão responder com dignidade e patriotismo, reafirmando os valores de Abril, de que somos todos depositários. Mais uma vez, perante a inépcia, ausência e, em alguns casos, traição dos dirigentes, o povo é chamado a ocupar o seu lugar na história e a afirmar-se como único e verdadeiro soberano, último reduto da defesa do país, da sua liberdade e da sua dignidade. Os dirigentes comportam-se abertamente como inimigos do bem comum. A coberto do primarismo neoliberal, estão a desprestigiar a função pública, a desarmar e desmantelar o Estado, a denegrir e liquidar os valores do serviço público e do serviço às comunidades. A senha destruidora e a indiferença social que o governo revela tornam claro e transparente que muitos dos seus membros e defensores não têm idoneidade para o desempenho das funções que exercem, não respeitam a Constituição, violam-na quando lhes está jeito, não têm palavra. O contrato social estabelecido entre o Estado e os cidadãos é sistematicamente violado. Hoje, muitos cidadãos têm a vergonha de tais dirigentes e da sua continuação no poder. Cada dia que passa nesta situação é mais um dia de vergonha, é mais um dia de indignidade. Impõe-se que os cidadãos retomem a iniciativa, combatam os poderes ilegítimos, a corrupção que os alimenta e os poderes sem qualquer controle democrático que nos dominam e submetem através dos seus agentes em Portugal. Hoje, reafirmar Abril e os seus valores significa recuperar a dignidade ofendida, reestruturar a dívida, retomar o nosso lugar de pleno direito entre iguais, afastar quem não é digno das funções que exerce ou não assume as suas responsabilidades, valorizar os que trabalham, valorizar os recursos que existem em Portugal. Perante a falta de idoneidade dos dirigentes, tem de ser o povo soberano, desta vez com o apoio da generalidade dos servidores e funcionários públicos, a resgatar de novo Portugal, tal como aconteceu em 25 de abril de 74. Muito obrigado.